Professor Gilson de Souza, União Brasil. Vamos fazer um balanço dos trabalhos no Legislativo blumenauense neste ano. Professor, bom dia, obrigado mais uma vez pela visita. Bom dia Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá, é um prazer enorme estar aqui. Agora, finalizando o ano, né, fazendo um balanço do nosso trabalho. Finalizando o ano não, né, só apenas fazendo um balanço, porque o ano ainda vai muito ainda, temos muito trabalho para fazer ainda, mas aqui dando um pouco de uma retrospectiva do nosso trabalho. De uma maneira geral, professor, como é que o senhor avalia o seu trabalho na Câmara de Vereadores em 2025? Olha, é um trabalho bastante independente, como eu sempre falo, onde a gente tem a liberdade e a condição de fazer o que poucos vereadores têm, que é fiscalizar, cobrar do governo e ser de forma independente. Criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. Infelizmente, ultimamente não tem muito o que elogiar, tem algumas coisas que a gente tem apontado esse ano com muita firmeza, porque tá ruim, mas enfim, eu sempre não me considero oposição por oposição, nem situação por situação. A gente é realmente independente, faz aquilo que um vereador deve fazer, de forma independente, apontar as falhas, ajudar, dar sugestões, que é o que a gente faz, a gente senta com cada secretário, senta com todos, então eu acredito que é um trabalho realmente de forma muito independente, muito intensa, porque a todo momento a gente está fazendo esses apontamentos e também sugerindo melhorias para a nossa cidade. Desses apontamentos, né, que o senhor vê a necessidade de avanços, melhorias e mudanças, o que o senhor poderia destacar que é essencial que o governo tem que olhar com urgência? Bom, na nossa cidade aqui é a manutenção, eu sou da educação, obviamente, a gente vai chegar já na minha bandeira que é a educação, mas aqui a gente observa que a manutenção da cidade tem deixado a desejar, as pessoas reclamam bastante. Eu sempre falo que o prefeito ele tem que ser meio que um zelador da cidade, tem que zelar pela cidade. Então falta essa zeladoria por toda a cidade, a gente vê os bairros extremamente abandonados, eu que ando muito pelos bairros. Aliás, a gente até reclama esses dias, eu até falei, se tem uma coisa que esse atual governo fez foi equilibrar a situação, porque até a cidade está abandonada, esse tempo a gente viu aí próximo aqui, nas áreas centrais também, um abandono por falta dessa manutenção, então a gente tem feito essa cobrança muito forte. Na questão da educação não é diferente, a manutenção, nós tivemos problemas no início do ano seríssimos com a questão dos ar-condicionados, com a questão da merenda, a gente teve que intervir muito forte para que resolvesse esses problemas. Na área da saúde as pessoas se queixam bastante do atendimento, da falta do atendimento, das filas que se prolongam. Então são vários assuntos que seriam de zeladoria que está faltando. E aí me incomoda bastante, né? As decisões que este governo tem tomado, onde você prioriza, por exemplo, a aquisição de um chafariz, que é 400, quase 500 mil reais, com todo respeito, você vai lá, faz um final do ano com a turma do nada contra, podia ser a turma do samba, a turma do pagode, a turma da sertanejo, mas quase 600 mil reais, onde você vê agora, recentemente, com todo respeito, uma pinguela que vai ser feita para ligar ali a Beira-Rio à prainha, que vai ser importante para um recurso, mais de 65 milhões, que vai ser importante para o turismo sim, mas nós não temos o mesmo olhar para os bairros. Então eu, como uma voz ativa dos nossos bairros, dos 35 bairros da cidade, me incomoda muito essa discrepância, onde você aprova 65 milhões de reais para fazer uma pinguela, enquanto você vai ter que ficar pedindo, implorando, às vezes, para tapar um buraco, às vezes para arrumar um conserto de asfalto, de calçamento, para fazer a roçada, é tudo muito difícil, e a gente vê que há uma escolha aí que não é bem ajustada. Então a gente tem feito essas cobranças pontuais e tem mostrado. E como é que tem sido o retorno para os questionamentos que o senhor faz? É engraçado, é aí que eu falo a questão de prioridade, né? A gente tem cobrado em algumas secretarias, eles têm reclamado, tem gente que tá faltando dinheiro, não tem isso nem aquilo. Será que não tem dinheiro ou não tem uma gestão que priorize o recurso? Porque para algumas coisas que são importantes de manutenção nas escolas, nos CIs, nos atendimentos nos postos de saúde, algumas questões que são primordiais para a zeladoria da cidade, nunca tem dinheiro, está difícil. Por exemplo, nós temos agora, é ridículo, como é que uma cidade do tamanho, né, e aí eles jogam a desculpa no Tribunal de Contas, aquela licitação que era para a manutenção da cidade ainda não saiu. Ô Jorge, não saiu a licitação, começou lá no meio do ano, o Tribunal de Contas fez apontamentos, e me perdoe se o Tribunal de Contas fez apontamentos é porque está errado, né? E a gente observou lá, então tem que se refazer. Aí essa semana eu cobrei do secretário, encontrei com eles, não, tá lá no Tribunal de Contas. Querido, tá lá como? Então não dá para ficar esperando uma resposta do tribunal. A gente recentemente cobrou também a manutenção da Ponte do Salto, você deve ter recebido algumas reclamações. A Ponte do Salto vem cobrando desde 2023, Jorge, uma manutenção, tá um perigo aquilo, e eu deixei claro na
tribuna que isso não foi por falta de aviso, nós avisamos em tribuna, nós avisamos na nossa rede social, nós avisamos para manutenção desde 2023 e não foi feita a manutenção. Aí agora, recentemente, uma resposta foi que também fizeram lá uma licitação e aí o Tribunal de Contas fez apontamento. De novo, será que não tem ninguém lá dentro com competência que consiga fazer as licitações de uma forma em que não haja um apontamento ou pedido de esclarecimento por parte do Tribunal de Contas? E aí fica chato, porque de uma lado a gente vê toda a dificuldade de manutenção e por outro a gente vê como recentemente aí nós vimos aí uma operação de novo, Blumenau, mais uma vez Blumenau nas páginas policiais do Ministério Público, da GAECO, não, apontamento que teve lá, aquela operação asfalto oco lá, enfim, é um negócio chato pra gente, que tem aí alguma situação, e a gente como vereador já vinha cobrando, vinha fiscalizando, vinha fazendo apontamentos e parece que não escutam, né? E aí a gente tem essa situação que vem acontecendo na nossa cidade de completo abandono nos 35 bairros. Vereador, em termos de projeto, né, o que o senhor apresentou neste ano? O que já virou realidade? Não, é muito legal, a gente apontou, inclusive ganhamos um prêmio de boas inovações. Eu não ligo muito para essa questão de prêmio, então, mas fico feliz pelo reconhecimento, inclusive lá em Florianópolis, na União dos Vereadores, onde um projeto nosso que foi aprovado, que é a transparência dos currículos, que foi aprovado na Câmara de Vereadores e já está no site do Portal da Transparência da Prefeitura, onde qualquer cidadão possa olhar se aquele ocupante de um cargo comissionado tem condições realmente de currículo, de expertise, se ele realmente tem condições de assumir aquela função, está lá o currículo dele no Portal da Transparência. Então a gente recebeu um prêmio recentemente de boas práticas, lá ganhamos em Florianópolis, então foi muito bacana esse reconhecimento por parte de Santa Catarina num projeto nosso aqui, na pegada da transparência. A gente tinha um grande problema na educação, que era o segundo professor, e os pais muitas vezes não sabiam em que posição os filhos estavam para ter esse atendimento do segundo professor, se eles iam ganhar ou não. Então nós também, com a Secretaria de Educação, aprovamos o projeto, obrigando a estar no Portal Transparente. Hoje o pai, a escola, com um protocolo, consegue saber, como é o caso da fila única, né? Ele consegue saber em que posição está o seu filho, aonde está o papel, se está lá no CEMEA, se está indo para a escola, se vai ser feita a avaliação, que dia vai ser a avaliação. Então nós tínhamos aí uma fila muito grande, e quando vai para o Portal Transparência, quando eu cheguei, até uma das questões, a própria secretária falou, pois eu preciso dar uma limpada na fila, tem mais de 400 crianças na fila, a gente precisa limpar isso aqui, porque quando está no Portal Transparência, você expõe, você mostra, imagina você mostrar para a população que tem mais de 400 crianças esperando. Hoje essa fila diminuiu porque eles tiveram que fazer uma força-tarefa, e hoje está no portal de forma muito transparente, os pais conseguem ver se o filho dele... Então esses foram 2 projetos de transparência, a gente aqui cobrou muito, e aqui nós estávamos ouvindo a entrevista do secretário da SMTT, o Fábio Campos, com relação ao transporte público. Eu bato muito nessa tecla, o transporte público nosso é muito ruim, sim, de questões de horário. Só vem aqui falar que é bom quem não usa ônibus, ou quem usa ônibus só aqui no centro da cidade. Mas vai ouvir as pessoas nos terminais, nos bairros. O que está faltando é isso, né? Acho que está faltando o nosso prefeito, está faltando toda a estrutura organizacional, e não adianta fazer aqui aquele negócio nos bairros que é protocolo, que com todo respeito só vai carro comissionado lá, pouca... Você precisa ir andar na comunidade e a gente observa, vai nos terminais. Eu falei, prefeito, faça um desafio. Fiz na tribuna um desafio para o prefeito, fiz para o Fábio Campos também, e nos terminais ouvir as pessoas, mas nos terminais dos bairros, né? As pessoas reclamam muito que o ônibus que vai para o bairro são poucos horários, né? E também a modernização. A gente fez um projeto obrigando a colocar o Pix, que ainda não foi feito pela prefeitura, não foi cobrado. Tem que chamar essa empresa na responsabilidade, ela precisa modernizar, ou seja, não dá para... E eu vi muitos casos, Jorge, em que recebi, por exemplo, de uma pessoa que falou assim, Gilson, eu peguei esporadicamente o ônibus, eu perdi o meu cartão e não tinha dinheiro em espécie, porque hoje as pessoas quase não andam com dinheiro em espécie, e eu não podia fazer Pix, eu não podia usar o meu cartão de crédito e débito, e a gente cobrou para que realmente... A gente precisa modernizar esse transporte, né? E não tem. Então, foi um projeto de lei que a gente fez também, mas principalmente na tribuna falando muito da falta de horário, comprovando que os horários... Hoje a gente recebe aí que foi feito ajuste daqui, ajuste lá, mas novas linhas foi muito pouco. A gente viu recentemente a comemoração por parte da prefeitura que eles ampliaram o número de linha e automaticamente bateram um recorde de número de pessoas utilizando transporte público, que é o que eu sempre falo, desde lá atrás eu falei, se você ampliar o número de linhas, ampliar o número de horários de ônibus, é óbvio que as pessoas vão usar o ônibus, é óbvio, as pessoas que precisam vão utilizar o ônibus, mas hoje elas não utilizam porque não tem horário, a pessoa eu tenho que esperar 2 horas para chegar em casa porque o meu ônibus que tem lá do terminal para o meu bairro é de 2 em 2 horas, o cara vai dar um jeito, ele vai comprar
comprar uma moto, ele vai andar de bike, ele vai pegar carona solidária, ele vai se virar como ele pode, porque o horário é muito ruim. Quando você dá a opção para ele, quando você cria, eu sou economista, quando você cria uma oferta, você gera demanda. Você está ofertando algo e você vai gerar uma demanda para esta oferta. Então o que está faltando é isso. E a gente tem feito isso de forma muito pontual aqui, né? Fazendo esses apontamentos, dando essas soluções, cobrando também para que tenha. E aí cabe agora ao governo realmente nos ouvir mais e aceitar as nossas sugestões e trabalhar em consonância. Eu acho que a Câmara de Vereadores está aí. Nós precisamos trabalhar em conjunto, não é só aprovar os projetos. Eu sempre fico bravo quando eu vejo meus colegas lá que simplesmente o que vem do governo eles aceitam porque fazem parte da base. Desculpa, mas não é isso. A gente tem que olhar, tem que apontar os erros, tem que dar sugestão, porque a gente está lá na ponta, a gente está ouvindo as pessoas e está conversando com a comunidade. Vamos falar sobre a educação, que é a área do senhor, como o senhor falou. Claro. O senhor visita constantemente escolas ICIs aqui do município de Blumenau. Deve ter feito centenas, milhares de visitas esse ano, muito. né? E a que conclusão o senhor chega nesse final de ano? Precisa mudar muita coisa, melhorou ali com a nova secretária, ela tem uma visão um pouco diferente, ela foi diretora, então ela tem, é o que eu sempre falo aqui, né? E eu falo e reafirmo, quando você coloca um político como secretário, um cargo técnico, ele vai pensar como técnico ou vai pensar como político? Na maioria das vezes como político. Então ela como secretária, ela é técnica, ela vivencia, ela está lá na ponta, mas ela tem muitos ajustes para serem feitos, né? Tem situações, por exemplo, esse ano as escolas estavam ansiosamente aguardando o parque, que é uma mentira, uma promessa que foi contada lá no passado pelo ex-prefeito, pelo ex-secretário, que ia ter, chegou, virou governo, ficaram lá na promessa, né? Não tiveram isso. E tinha a licitação pronta. O que nós fizemos? Que eu acredito que é isso que um homem público tem que fazer, que um gestor, que um político tem que fazer. A gente bateu na porta na Assembleia e falou, olha, deputado em si, aí quero agradecer ao deputado Napoleão, deputado estadual, fiz ele entender que tinha uma licitação em aberta de parques, que as pessoas, as crianças, os professores, os gestores estavam esperando ansiosamente. Falei, cara, manda emenda para cá, porque se tu manda emenda, essa licitação está pronta, o dinheiro entrou na conta da prefeitura e o parque vai ser instalado. E dito e feito, na primeira leva a gente conseguiu 17 parques instalados. 17. E aí aquela história, né? Todo mundo fica feliz. A comunidade fica feliz porque recebeu um parque, as crianças ficam felizes e o deputado fica feliz porque ele viu o retorno de recurso que ele destinou aqui sendo aplicado rapidamente. Tanto que agora isso replicou, o deputado Napoleão conseguiu agora mais um milhão, se eu não me engano, já vi outros deputados, o deputado Marcos também destinou mais 1 milhão para a cidade. Ou seja, eles começaram a entender que se tem uma licitação pronta, mas cabia alguém fazer isso. Aí tudo bem, eu estou aqui, eu sou vereador, é minha função também, isso teria função do prefeito, ele deveria fazer, não o fez, mas nós fizemos e agora ele está fazendo atrás. E é isso que tem que fazer, buscar recursos, bater na porta dos deputados, mas tem que ser rápido. Por exemplo, uma coisa que eu faço uma crítica na educação, quando você vai fazer muitas obras, como fica a Secretaria de Obras, e aí diz eles que não tem capacidade de engenharia, que falta engenheiro, que falta isso. Cara, é uma loucura, Jorge, você, cidadão que está nos ouvindo aqui, quando você vai buscar um recurso para fazer lá uma reforma num educandário, até todo o processo burocrático, para fazer o projeto, para fazer licitação, isso leva mais de 3, 4, 5 anos. E aí o deputado olha assim, por que eu vou botar dinheiro ali? E vou te falar, lá em Florianópolis, a primeira conversa que tive no começo do ano com os deputados, eu falei assim, cara, desculpa, mas Blumenau, eu não quero mais colocar recurso lá, porque demora muito para a coisa sair, é muito burocrático, isso precisa ser mais rápido. E aí o que a gente conseguiu foi fazer eles entender que com uma licitação pronta dos parques, foi uma maneira que a gente fez com que os deputados entendessem que realmente, porque o deputado quer isso, ele quer que o dinheiro venha, caia na conta, saia, atenda a população, para que ele também possa colher os louros, né, e ser evidenciado o trabalho dele enquanto deputados, tanto estadual ou federal. E aí você não pode ter viés político, né? O vereador, quando vai lá, o homem público, quando ele vai pedir recurso, quando ele está representando a sua cidade, e é isso que falta aqui em Blumenau, a cabeça de alguns políticos, e cabeça inclusive do prefeito da cidade, ele não está representando o partido. Eu sempre falei, tu me conhece desde o meu primeiro dia de mandato, eu digo que eu não estou nem aí para o meu partido, e não estou mesmo, falo aqui, tenho coragem de dizer, porque eu não estou representando o meu partido, eu estou representando a população que me elegeu,
Então, quando eu coloco isso na frente, eu tenho que entender que eu vou ter que sentar na mesa com outros partidos políticos, que muitas vezes eu não concordo ideologicamente, mas eu quero saber do dinheiro que ele vai trazer para a nossa cidade. Eu posso não concordar com nada, zero com o presidente Lula, posso não gostar dele, mas o dinheiro que ele vai mandar para a cidade de Blumenau é de Blumenau, é o dinheiro do nosso município. E eu preciso cobrar dele, ele tem obrigação, o presidente Lula, o governador Jorginho, os nossos deputados federais, independente de partido, seja do PT, seja do PL, não me importa. Eu vou buscar recurso para a nossa cidade, porque é isso que a população quer saber. Afinal das contas, a população não quer saber e nem sabe se o dinheiro foi destinado a partido X, Y. Então, a população quer saber que o dinheiro veio, entrou na área da saúde, se construiu uma policlínica, se construiu um posto, teve um atendimento, reduziu a fila de atendimento, que a gente tem aí filas enormes na ortopedia, então que diminuiu essa fila, que esse dinheiro veio para a creche do seu filho, veio para o CI do seu filho, veio para a escola do seu filho, que ela veio para calçar uma rua, e o cidadão começou, eu estou um pouco feliz, assim, o pessoal começou a entender que quando você olha para o viés partidário, viés ideológico, você esquece que o dinheiro é nosso, que o dinheiro tem que vir para cá. Né? Briga política, briga de partidos, briga de ideologias, não constrói pontes, como já diz, não constrói, não calça rua, não constrói escola, não constrói posto. E é isso que a gente precisa fazer entender na cabeça da maioria dos nossos políticos aqui em Blumenau. E isso eu tenho muito claro na minha visão de que eu, enquanto representante da cidade de Blumenau, preciso trazer recurso para Blumenau. Estamos em final de ano letivo, né? Já vamos virar para o início de um novo ano letivo. O senhor já destacou aqui os problemas do começo de ano aqui na cidade. O senhor tem acompanhado, avançou, todas as escolas vão estar climatizadas no próximo verão. A merenda escolar está garantida no início do próximo ano letivo? Eu cobro, foi até bom essa pergunta, eu cobro todos, mas é todos os dias para a secretária. Todos os dias. Eu não quero passar pelo mesmo sufoco que nós passamos. Eu, enquanto vereador, no dia 10 de fevereiro, quando iniciou as aulas, dia 10 de fevereiro era meu aniversário, eu não pude curtir meu aniversário porque eu estava em cada escola na segunda-feira, olhando, cobrando. Nós passamos um sufoco e eu espero que esse governo tenha entendido e não tenha errado essa situação. Então, todos os dias eu cobro, ela diz que a licitação está andando. Não, nós vamos ter aqui, está pronto o edital. Não, vai ter o ar-condicionado comprado. Inclusive, recentemente fiz uma visita lá ao CIAD para ver se os ar-condicionados estavam lá realmente comprados. A gente precisa realmente tem que ter esta empresa, porque aí desculpa, né? Errar uma vez, foi o que eu falei para a secretária, né? Para os secretários. Vocês podiam ter jogado a culpa na administração passada. Agora não tem quem jogar a culpa, porque no começo do ano eles jogaram toda a culpa na administração passada, que com todo respeito é continuidade. Esta administração é uma continuidade, e posso dizer que infelizmente é uma continuidade um pouco piorada da administração passada. Eu posso falar isso, porque eu tenho coragem, não devo nada para partido político, nem para prefeito, nem nada. Esta é uma continuidade da gestão passada, um pouco piorada. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa ficar em cima para que não aconteçam os erros. Vocês não vão ter como colocar a desculpa em outras gestões, porque é uma continuidade. Agora é a sua gestão, é o seu orçamento, que é muito que a gente ouve hoje, né? Uhum. Foi deixado um rombo de 300 e poucos milhões. Quem deixou foi o teu prefeito. Esses dias eu passei, estava com o ex-prefeito Mário, falei, o teu atual prefeito disse que tu deixou a tua gestão aí disse que deixou um rombo. Então, a gente está trabalhando com o orçamento da gestão passada. Então, agora, nós acabamos de aprovar recentemente, aqui na Câmara, você deve ter noticiado, um orçamento novo para este ano que está por vir. Esse orçamento é deste governo. Esse planejamento é deste governo. Então agora não tem mais como arrumar desculpa e botar a culpa no governo passado. Vai ter que assumir as responsabilidades, não dá mais para jogar para o passivo do passado. Agora vai ter que resolver e aí a gente tem cobrado isso. A princípio, a secretária de Educação me garantiu, eu tenho isso por escrito e comprovado que está tudo certo, está tudo correndo e eu vou fiscalizar. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer, assim logo começar ali em janeiro, fevereiro começa as aulas dia 4 de fevereiro, se eu não me engano, já no início de janeiro a gente vai estar rodando as escolas de novo, vai estar cobrando e aí estão instalando, porque esse período de férias é férias para os professores e para os alunos, mas para a prefeitura não. É o momento em que não tem aluno e que não tem professor, e é o momento que quem tem que trabalhar, Jorge, é a manutenção da cidade.
É a manutenção da educação, que tem que estar funcionando ali, trabalhando naquele período entre Natal e Ano Novo que vai pegar as folguinhas ali, mas depois tem que estar lá, tem que deixar a escola num brinco para receber esses alunos e professores. Vereador professor Gilson, quais foram as principais demandas desse ano no seu gabinete, as mais frequentes? As mais frequentes é inevitável, eu por ser da educação, por ter expertise, por ser professor, a gente tem recebido muita demanda da educação, que é a manutenção das escolas, que é agora uma questão muito clara, a gente está observando, você acabou de falar agora antes da agressão aos nossos servidores, em específico aos nossos professores, e eu fiz inclusive uma audiência pública onde eu chamei todos na verdade quem fez foi o Jean Volpato, me perdoe, mas eu participei ativamente, como tenho participado ativamente nessa discussão, não tem protocolos. Hoje não tem protocolos claros e a gente tem cobrado isso da secretaria. Então, eu preciso de um protocolo claro. O que acontece quando um professor agride um aluno? Esse é o protocolo a ser seguido. Hoje não tem. O que acontece quando um aluno agride um professor? Qual é o protocolo? Vamos acolher. Tudo bem, vamos acolher quem? Geralmente se acolhe muito quem agrediu e deixa de lado o professor que é agredido. Da mesma coisa, não estou defendendo o professor, não. O professor fez errado, tem que ser punido, né? A violência é para ambos os lados. O problema é que a secretaria não tem um protocolo para ser seguido. E a gente conversou com vários professores, a gente conversou com vários pais, estão perguntando, meu filho foi agredido, qual é o próximo passo? O que faz? Então tem tudo essa situação que a gente observa que é uma falha muito grande. A gente tem exigido isso no protocolo. Então trabalha com o conselho tutelar, trabalha com o pessoal, com os juízes menores, você faz um trabalho em conjunto, cria-se um protocolo e se segue esse protocolo, é o que tem que ser feito. Prioridades para 2026, alguma em destaque? Muitas. Eu quero continuar de forma mais atuante, continuar dessa forma visitando, como você mesmo disse, os nossos 35 bairros, visitar os nossos educandários, chamar a responsabilidade ao Executivo Municipal para algumas situações que a gente observa que não é correto, apoiar sim, aqui eu tenho batido muito, mas a gente apoia sim quando há boas decisões, mas o objetivo principal aqui é trazer mais à tona algumas questões que são da gestão. A gente vai sim, de forma mais firme, apontar os erros da gestão, dar a solução e ajudar a construir uma solução, que é o que a gente vem fazendo agora. Eu espero que o governo entenda e não ache que eu seja um inimigo, muito pelo contrário, eu sempre falo, eu estou aqui pela cidade, então eu vou sim apontar. Eu sempre faço isso, né, Jorge? Eu converso primeiro, quando eu acho um erro, eu converso primeiro com os secretários, aponto, tá errado aqui, vamos fazer dessa forma, que tu acha que fazer desse jeito, a gente constrói. Quando o secretário, muitas vezes, muitos erros que a gente pegou, os secretários ouviram e foram construir. Tem muita solução aqui, eu aprendi, mas tem muita solução que a gente fez com os secretários que foram ouvidos e acertou. Vou te dizer que esse protocolo do projeto que a gente fez do CEMEA, onde está lá no portal Transparência, é um resultado que a gente viu o problema, fez o projeto de lei, construiu com a Secretaria de Educação e está funcionando. Então, essa foi uma das partes que estão acontecendo, funcionando bem. Então, eu quero mais ou menos nesse sentido, Jorge, estar mais presente, ouvir a comunidade, ver quais são os problemas, trazer para a Câmara de Vereadores, fazer o debate, que é o que a gente, de forma muito mais intensa. Eu quero viver a cidade de forma muito mais intensa para que a gente possa trazer as soluções para o nosso cidadão. Obrigado pela participação do senhor. E um ótimo 2026. Amém, obrigado. Desejar um feliz ano novo para todo mundo, feliz Natal e que Deus abençoe todos nós, mas em especial as nossas famílias, a nossa cidade, que é o nosso bem maior aqui. Obrigado. Obrigado, vereador professor Gilson de Souza, fazendo um balanço das atividades deste ano na Câmara de Vereadores.